Muitos o chamavam de príncipe dos pregadores, mas os verdadeiros cristãos o chamam de príncipe dos pecadores, herege, filho do diabo. A estratégia dos lobos em pele de cordeiro é muito simples. Perverta o sentido das Escrituras e crie sermões extensos, defendendo a sua mentira. Depois de propagá-la e repeti-la, os ignorantes e desinteressados pela verdade vão cair e a nossa missão de levá-los para o inferno terá sido bem-sucedida. E que trecho mais fácil de utilizar para enganar as pessoas, senão um de Romanos 7. Quem leu mais de um capítulo da carta de Paulo aos Romanos sabe que Romanos 7 retrata as pessoas que estavam debaixo da lei, como o próprio primeiro verso do capítulo diz. São pessoas antes de Cristo que não conseguiam se salvar pela lei, pois a lei não livrava ninguém, mas escravizava e magnificava o pecado das pessoas. De modo que apenas depois de Cristo, quando deixaram de ser carnais e nasceram de novo, passando a ser espirituais, como Romanos 6, Romanos 8 e todos os demais livros da Bíblia reafirmam, elas deixaram de ser escravas do pecado, e o pecado deixou de habitar dentro delas. Em poucas palavras, a antiga criatura era pecadora, e a nova criatura virou santa, e isso pelo poder de Cristo. Mas os lobinhos que amam o pai da mentira e cospem no nome de Cristo dizem que os cristãos de hoje ainda são carnais e não conseguem vencer o pecado, pois ele ainda habita dentro deles. Assim blasfemando a palavra de Deus, chamando Paulo de hipócrita. E Jesus, que garantiu que nos impediria de cair, de mentiroso e incompetente. Bora ouvir o comecinho de um desses sermões? O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ, our Lord. The Fainting Warrior, a sermon delivered by C.H. Spurgeon. If I chose to occupy your time with controversial matter, I might prove to a demonstration that the Apostle Paul is here describing his own experience as a Christian. Some have affirmed that he is merely declaring what he was before conversion, and not what he was when he became the recipient of the grace of God. But such persons are evidently mistaken, and I believe willfully mistaken. For any ample-hearted, candid mind, reading through this chapter could not fall into such an error. Assim que você ouve uma mentira deslavada sendo pregada como verdade, você sabe que Deus não está no meio e que o propagador dessa mentira é um herege condenado. Que tal deixarmos o príncipe dos pecadores de lado e ouvirmos o que o Espírito Santo falou através do apóstolo João? 1 João 3, 8 a 10. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Se você ama a Deus, jogue todas as obras desses hereges no lixo, e não ande com quem compactua com eles, a não ser que você queira ser um inimigo de Deus.